Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger. Aqui quem fala é o William. E aqui é a Vitória. E hoje a gente está para discutir um tema muito legal da nossa prática clínica, que é a tuberculose pleural, a forma mais comum de tuberculose extrapulmonar nos imunocompetentes. Não é isso, Vitória? É isso mesmo. Klinger já adiantou, mas a gente resolveu fazer um episódio especial para tuberculose pleural, porque dentre as extrapulmonares é a mais comum, né? A gente tem 80% das tuberculoses extrapulmonares sendo acometidas aí pela questão da pleural, né? Exatamente. Então, se a gente está falando de TB pleural, né, Vi, uma coisa que a gente sempre acaba lutando na tuberculose pleural é para fazer o diagnóstico. Mas antes de a gente chegar no diagnóstico, que acaba sendo mais difícil, porque não tem aquela coisa clássica da TB pulmonar, né? Você não tem a cavitação, ou você não tem aqueles sintomas talvez tão clássicos da febre, perda ponderal, e daí você faz um raio-x e vê uma cavitação. A TB pleural, ela tem um desafio diagnóstico maior. E para a gente entender esse desafio, ia ser legal talvez falar um pouquinho dessa natureza dela, fisiopatologia. Acho que sim, entender a fisiopatologia da tuberculose, principalmente da TB pleural, ela faz todo sentido justamente para a gente entender o que a gente tem disponível de diagnóstico, por que é um desafio a gente conseguir fechar diagnóstico certeiro. Mas como vocês vão ver lá na frente, o tratamento, quando feito corretamente, ele tem uma taxa de cura super boa. Então, assim, apesar da gente ter muitos casos, a gente tem muito sucesso tratando, né? Então, acho que para começar um pouquinho falar dessa questão da fisiopatologia da doença, a gente tem que entender e deixar bem claro que a TB pleural, ela tem uma natureza paucibacilar. E aí, por conta disso, né, número muito baixo de bacilo, a gente vai precisar fazer uma integração de métodos diagnósticos, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E por isso, o diagnóstico acaba se tornando tão difícil, né? Ela acaba tendo essa questão de, quando você fala paucibacilar, né? Ou seja, você vai ter menos bacilo ali. Então, logo de cara, a gente já sabe que quando a gente for fazer pesquisa de, por exemplo, pesquisa direta de BARF, você não vai encontrar. E, Vitória, é comum... Como é que é a evolução dessa fisiopatologia? É comum a gente ter TB pleural vindo da TB pulmonar? Ou a gente acaba tendo disseminação hematogênica? Como é que funciona? Então, a TB pleural nada mais é do que uma pleurite, né? Então, a gente tem ali uma reação de hipersensibilidade, a famosa reação de hipersensibilidade tardia ou tipo 4, mediada totalmente por linfócitos. Então, a gente tem ali a ruptura de um foco caseoso, o famoso nódulo de Ghon, e aí a gente vai ter uma liberação maciça de Mycobacterium tuberculosis e pouco de bacilo ali no caso, né? Como eu disse, a resposta inflamatória ela é totalmente mediada por linfócitos, e aí isso vai ajudar nos meios diagnósticos que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, por conta disso, o resultado disso, né, é um exudato rico em citocinas, principalmente o interferon gama. O Klinger, ele sempre gosta de explicar a questão dos nódulos caseosos, então eu vou deixar para ele essa parte. Então, pessoal, na verdade, quando a gente tem a prima infecção, né, esse bacilo, ele vai entrar dentro do nosso corpo e ele vai percorrer toda a área, né, Então, quando a gente tem essa entrada da micobactéria dentro do nosso corpo, esse bacilo ele vai entrar e vai percorrer todo o nosso corpo e vai começar a multiplicar, né? Então eu vou encontrar esse bacilo, ele pode ser encontrado no rim, no osso, na pleura, no pulmão e assim por diante. Quando eu tenho ali, a partir da 3ª até a 8ª semana, que aquele bacilo está se multiplicando, aí que a gente vai começar a ter uma imunidade celular específica que vai controlar aquele bacilo, justamente formando esses focos caseosos, onde a gente vai conseguir ali isolar aquele bacilo. Eventualmente, isso pode ou não voltar, né? A gente pode ter igual na tuberculose pleural, onde a gente vai ter a ruptura desse granuloma caseoso com a liberação de antígeno e também pode haver a liberação de alguns bacilos ainda viáveis. Exatamente. E aí, pensando aqui que a gente tem ali uma ruptura de um foco caseoso dentro da pleura, com uma formação, como eu disse, de um exudato super rico, isso já dá uma pista pra gente de como é que a tuberculose vai se apresentar clinicamente, né?
Então, assim, a gente tem uma apresentação super inespecífica, como todas as outras sítios de tuberculose. Acho que a gente chegou a falar isso no episódio anterior, né? Que tuberculose, ela pode dar todos os sintomas possíveis, é sempre um diagnóstico diferencial que você tem que pensar. Mas aqui na TB pleural, o que deixa a gente como um sinal de alarme é a presença do derrame, né? Então, o derrame pleural, geralmente unilateral, a gente acaba tendo que fazer um diagnóstico diferencial sempre pensando em tuberculose, né? Então, aquela coisa, você tem aqueles sintomas clássicos da febre, da perda ponderal, tosse seca, mais sintomas pleuríticos, e você vai acabar, né, fazendo diagnóstico, eventualmente, do seu derrame pleural, seja por exame de imagem, exame físico, e aí tem que ligar o alarme, Exato. o alerta para tuberculose, né, Vitória? E assim, é obrigatório, a gente suspeitar um derrame pleural, é obrigatório, a gente está num país endêmico que não faz sentido nenhum, e a gente tem que lembrar que o líquido pleural, ele é um líquido rico, né, ele é um... Então a gente acaba fazendo impedindo mais exames do que o necessário, porque parte do princípio de que minha probabilidade pré-teste ela é alta, né? Então, um paciente que tem um derrame pleural, que tem sintomatologia, né? Que a gente vive num país endêmico, então a gente pode solicitar esses exames a mais e a gente é obrigatório, não vai só pedir lá para você ver critérios de Light, porque para você, depois que coletou, que processou, a hipótese de tuberculose pleural, aí você vai funcionar de novo o paciente? A gente tem que pensar que é um material teoricamente nobre, né? Exato. Não é algo que a gente tenha acesso facilmente, a gente está submetendo o paciente a um procedimento que tem risco, a gente sabe que a maioria das toracocenteses aí, infelizmente, acaba evoluindo com pneumotórax. O paciente com TB pleural, colocar um dreno nele é algo muito complicado para a gente conseguir retirar depois. Então, acho que tem que pensar que se a gente fez ali uma toracocentese, a gente tem que pensar em todas as possibilidades diagnósticas e já ir atrás dos exames que a gente tem disponível, né? Exato. E aí, muito legal também, complementando essa parte da fisiopatologia, é que o bacilo ele não gosta da pleura, né? Ele não gosta de estar ali. Essas manifestações elas vão ser muito mais pela resposta imunológica do que efetivamente pela liberação do bacilo, né? E isso que vai, às vezes a gente vai falar daqui a pouco sobre rendimento de exame, né? Que não vai ser muito importante. Então, entender isso, que assim, ele não tá querendo ele não quer estar ali. O bacilo ele não está se multiplicando, a gente não vai encontrar ele. Isso é uma outra coisa também, que as formas extrapulmonares, a gente não precisa de isolamento, né? São formas pulso-bacilares. Isso, as únicas duas formas que a gente isola é a tuberculose pulmonar e a TB laríngea. O restante, todas as outras, são locais, são tuberculoses de forma pulso-bacilar, em foco fechado, que não existe essa questão de transmissibilidade, e todo dia a gente recebe esse tipo de pergunta, Eu né? queria salientar isso que você falou e repetir, que no TB pleural não precisa de isolamento respiratório. Desde que você descarte que não tenha acometimento pulmonar secundário, né? Que pode acontecer. Sim. Perfeito. Mas acho que isso daí também é mandatório, né? Sim. Sempre que tiver uma suspeita de tuberculose extrapulmonar, tem que ir lá fazer a imagem, né? Mas eu acho que isso até entra no contexto quando a gente vai falar do dia a dia, do diagnóstico de tuberculose. Não é incomum a gente já ter feito SCAR, já ter feito lavado broncoalveolar desse paciente. E, às vezes, essas primeiras pesquisas que você fez ali de PCR para tuberculose ou BAR no lavado broncoalveolar vieram negativas porque, de fato, você não tem uma carga de micobactéria o suficiente para positivar teu exame do lavado. Exato. E a questão, de fato, é que você está ali com a apresentação mais predominantemente da tuberculose pleural. E, dito isso, quando a gente passa para essa próxima fase do diagnóstico, ou quando a gente tem um derrame pleural e vai fazer esse diagnóstico, a gente vai para análise do líquido pleural. E eu acho que a gente podia dividir aqui em duas partes. Aquela coisa do exame de rotina, critérios de Light, que o Klinger já comentou, e depois exames extras que a gente pode fazer. Vamos primeiro para a rotina, Vitória. Análise do líquido pleural. Primeiro, como é que vem esse líquido pleural pra gente? Então, acho que a gente, toda vez que a gente fez ali a nossa toracocentese, enviou o nosso líquido para análise, mandatório a gente pedir citologia e bioquímica, né? A gente precisa saber ali quantidade de proteína, quantidade de DHL, quantidade de glicose,
para a gente definir se é um exudato ou transsudato, né? A gente sabe que a TB pleural mandatoriamente é um exudato linfocítico, né? Então, ele tem um predomínio de linfócito, mais de 80% das células presentes ali são linfócitos. Lembrando que se a gente estiver fazendo um diagnóstico na fase muito inicial, a gente pode ter a inversão, então predomínio de neutrófilo ainda, como acontece em outras doenças, né? A glicose, geralmente, ela tá normal ou um pouco mais baixa, em torno ali de 60, e o pH também, de normal a baixo, geralmente é de 7,3. Legal, Vi. Então, você me falou que geralmente tem um predomínio de linfócito, mas eu posso ter na fase inicial neutrófilo. Só que se eu tenho eosinófilo, isso fala bem contra. Então, se você tem ali uma análise de líquido pleural e veio uma eosinofilia, a gente não descarta totalmente a TB, mas o diagnóstico fica cada vez mais longe, porque a presença de eosinófilo chama atenção para outras doenças. Aí eu acho que aqui entra a questão da neoplasia, das pneumonias eosinofílicas. Então, a presença de eosinófilo torna o diagnóstico de TB pleural um pouco mais improvável. Um Perfeito. ponto importante que eu queria comentar em relação ao pH, né? Nas pneumonias, nos derrames parapneumônicos ou empiema, o pH está bem mais baixo, né? Então, ali abaixo de 7,2, e na TB pleural a gente costuma ter um pH ali acima de 7,3. Exato. Eu só queria abrir um parênteses rapidinho aqui, porque às vezes quem é estudante ou quem é residente que está começando, a gente falou rápido sobre critérios de Light, quando a Vitória mencionou, né, os parâmetros que você vai usar para fazer o diagnóstico de exudato. Então, são os critérios que a gente usa para fazer o diagnóstico de exudato. Você pode sempre pesquisar, colar, para ali depois fazer o cálculo. Só para fechar esses parênteses, caso alguém não conheça o que são os critérios de Light para o diagnóstico de exudato versus transsudato de derrame pleural. Dito isso, vamos para biomarcadores antes de a gente falar de diagnóstico definitivo, né? A gente tem algumas coisas que talvez ajudem a gente a fazer esse diagnóstico. Sim. E lá no começo, Vitória, quando você falou da fisiopatologia da doença, a gente já falou que é pálse bacilar, mas que a gente vai ter muito linfócito, e por isso você acaba tendo muita interleucina, muita reação inflamatória, né? Esses linfócitos T, né, liberando um monte de coisa, e para isso a gente tem um auxílio diagnóstico, um biomarcador, que é o famoso ADA, adenosina deaminase. O ADA, ele acaba sendo o biomarcador mais utilizado, né, para a gente fazer diagnóstico de TB pleural. Ele não é um exame patognomônico de tuberculose, a gente pode ter ele... Quase, né? Quase. Ele acaba gerando uma confusãozinha ali, infelizmente. Mas a gente pode ter ele aumentado em outras doenças, né? E o que é o ADA? O ADA, ele é uma enzima que acaba sendo liberada pelos linfócitos T ativados ali durante uma resposta imunicelular. Então, assim, é algo super inespecífico. Então, a gente pode ter ele aumentado em diversas coisas onde a gente vai ter uma resposta inflamatória. Essa enzima, ela acaba catabolizando, fazendo a deaminação da adenosina, essencialmente para a questão do metabolismo de vários nucleotídeos, né? Ele acaba sendo um método simples, rápido, então a gente tem disponível em todos os lugares, quando a gente fala, igual o Klinger falou, a gente está falando de uma doença endêmica no Brasil, a gente tem que pensar que a gente tem tuberculose em todos os lugares. E às vezes a gente está fazendo um diagnóstico, a gente tem um caso onde a gente não tem tanta disponibilidade de exames, né? E o ADA acaba sendo algo mais universal, assim. Então, ele acaba trazendo essa ideia de chamar a atenção para ser uma tuberculose, mas não lembrar que só um ADA positivo é igual a TB, né? Porque ele pode estar elevado em outras doenças. E aqui a gente pode ter ADA elevado no empiema, no linfoma, na artrite reumatoide. Então, ficar de olho nessa questão, né? De rotina, acho que é um tipo de exame que sempre vale a pena ser pedido, né? Sim. Quando a gente fala de Brasil, é um exame que, assim como a gente falou dos outros marcadores de rotina ali, DHL, histologia e tudo mais, eu acho que, mesmo do ponto de vista socioeconômico, né, de custo-benefício, a recomendação acaba sendo colocar esse exame na rotina. Sim. Porque às vezes ele vem aumentado, justamente como você falou, né, Vitória? E às vezes você quer acrescentar as pesquisas que talvez para você elas custem um pouco mais, Sim. ou você precisa enviar para um laboratório de apoio um pouco mais, mas é aquele momento que você vai ligar para o laboratório e falar assim, amigo microbiologista, guarda a amostra aí que a gente vai pesquisar mais coisa, porque tuberculose que está no radar. Sim. E antes de a gente ir para frente, Vitória, quando a gente vai ver os valores de ADA,
pontos de corte variam de valor de referência para referência, mas a gente tem valores de 30, 28... Geralmente varia de 30 a 40 ali na maioria dos laboratórios, né? Tem lugar que eu trabalho que o ADA é acima de 32, ele já está alterado, mas a maioria ali gira em torno de 40 unidades por litro. E para tuberculose, a gente tem um ponto de corte que é recomendado? Não existe um ponto de corte recomendado, mas a gente sabe que ADAs elevadíssimos, então a gente aí vendo ADA de 200, 250, acaba chamando a atenção de que talvez a resposta inflamatória seja um pouquinho mais exacerbada ali, então a tuberculose pleural acaba prevalecendo. E o que é borderline, né, ali em volta dos 30, né, é o que acaba ajuda a sendo gente talvez a mais... pensar em outros diagnósticos, né? diagnósticos, Eu acho sim. que o ADA baixo, o ADA negativo, ele ajuda mais do que o ADA alterado. Um ADA acima de 40 começa a valorizar. Acaba sendo valorizado, sim. E aí a gente tem outros problemas, porque, como a gente falou, que é uma doença paucibacilar, baciloscopia vai ser muito ruim, praticamente inútil, né, na nossa prática clínica. Infelizmente. Pedir o BAR, né, o BAR, aí depende de onde que você tá. A cultura também é um rendimento muito baixo, a gente sabe que cultura para micobactéria 6 semanas, 8 semanas aí no mínimo, e o TRM-TB, que melhorou de um tempo para cá em relação à sensibilidade, mas ainda girando em torno de 30% a 50% de sensibilidade. Né? Quando a gente fala em líquido pleural, infelizmente, essas tecnologias que a gente tem, que são tão boas para TB pulmonar, para pleural, acaba ficando um pouquinho a desejar, né? Mas é muito legal, porque você entender a fisiopatologia da doença, você consegue pensar nesse raciocínio, né? E o padrão ouro que a gente tem no diagnóstico, que é a biópsia da pleura, né? Hoje o padrão ouro acaba sendo a biópsia pleural, mas é algo difícil de ser realizada, né? Não sei vocês, mas geralmente quando a gente acaba pedindo biópsia pleural, sempre vem ali, mas é arriscado, será que precisa? A gente tem tanto marcador hoje. Então não é sempre que a gente consegue, né? Lembrando que a biópsia ela pode ser feita por agulha fina ou por toracoscopia. E aí, ali na demonstração da histopatologia, a gente vai ter aquela descrição clássica de presença de granuloma caseoso. Então, sempre bom a gente tentar correr atrás dessa biópsia e lembrando que no material da biópsia a gente também pode pedir marcadores. Então, pedir teste rápido molecular, pedir cultura no material da biópsia ajuda mais do que no líquido pleural. Perfeito, isso que eu ia até perguntar, né, Vitória? Porque a gente estava falando, assim, por ser paucibacilar no líquido pleural, a chance de a gente vir com esses exames positivos, exatamente como o Klinger acabou de comentar, é menor. Mas a gente sempre pede, mesmo assim, porque se vier positivo, ajuda a gente, né, o diagnóstico acaba se fechando, o diagnóstico, né? Então, um derrame pleural com uma pesquisa direta de Mycobacterium bar positivo, o Klinger falou antes, né, do TRM-TB ou o teste molecular rápido para tuberculose. Sim. Se tiver o ultra, acaba sendo melhor, né, Vitória? E hoje é o que a gente tem, né? Acho que já está padronizado, então acaba sendo rotina para todo mundo. E roda, então, sempre pedir, né? Roda no líquido pleural e roda na biópsia. Sempre. Isso. E aí a biópsia, né, na verdade, a gente costuma mais pedir quando tem outros diagnósticos diferenciais, né? Então, um paciente tem uma suspeita de um anel, de um linfoma, uma neoplasia de pleura, alguma coisa nesse sentido, que aí acaba vindo o granuloma, né, a gente fechando, e aí já nem lembram mais de pedir o PCI no tecido, né, e também, naqueles casos, nos imunossuprimidos também a gente acaba solicitando com bastante frequência, e também naqueles casos, que esse daqui é um clássico de aparecimento pra gente, o paciente que tá com uma pneumonia, né, bacteriana, que já foi tratada com tudo, né, já fez com clavulinho, cipromero, vanco, já fez tudo, e ninguém parou para pensar na tuberculose pleural, né, e acaba nessa investigação aí, a gente tenta fazer antes, mas às vezes já vem pra gente já com esse pedido feito da biópsia. Então, essa pneumonia que nunca cura, né?
Não é raro da gente ver esse paciente, mas também a gente costuma quer mais essas indicações. É difícil também de convencer a torácica ou a radiointervenção de fazer a biópsia, né? de pleura, né? E eu acho que, puxando ainda um pouquinho antes da cultura, falando sobre biomarcador, além do ADA, a gente tem como fazer a dosagem do interferon gama, né? Quando a gente falou da questão da fisiopatologia da TB pleural, eu falei que é uma reação de hipersensibilidade, mediada por linfócitos T, e o linfócito, a citocina, que é mais liberada ali, é o interferon gama. Então, tem como a gente dosar interferon gama no líquido pleural. A sensibilidade e a especificidade acaba sendo um pouco melhor do que o ADA, tá? Não é algo que a gente consegue fazer de rotina, não é muito difundido ainda. Então, existe uma recomendação de que se a gente puder pedir o interferon gama e casar isso com o ADA, sempre fazer. É uma recomendação para a gente tentar fazer a associação de outros biomarcadores para a gente conseguir um diagnóstico mais certeiro, né? Perfeito, Vitória. Eu ia justamente perguntar sobre isso. E dessa questão de, se possível, associar junto com o ADA, porque acaba ajudando o diagnóstico, exatamente como Sim. você comentou. Então, se você... É aquela coisa, se você tem esses métodos diagnósticos, né, acabar utilizando todos eles. Exatamente. Seja o ADA, seja o interferon, E aí- e na biópsia as pesquisas de micobactéria. E aí, só diferenciar para quem tá ouvindo a gente que dosar o interferon é diferente do IGRA, tá, gente? São coisas totalmente diferentes. Sim. Mas a gente pode usar A gente pode fazer ensaio mediado por IGRA no líquido pleural se você não conseguir fazer a dosagem do interferon gama. Sim. Ajuda, né? Não é ideal, mas ajuda. Você poderia fazer o teste no líquido pleural. Entendi. Interessante isso, né? Assim, não é o mais comum, mas às vezes é a saída. Às vezes é a saída. Tem diagnósticos de derrame pleural, suspeito de TB pleural, que às vezes são tão difíceis que ter essas possibilidades, Exato. às vezes a gente tá tão desesperado. Não é algo de rotina Exato. a se fazer, mas acho que quando você esgota todo o seu arsenal de diagnóstico, a gente acaba partindo para algumas outras coisas. Perfeito, acho que a gente já falou aqui então do paciente que a gente vai suspeitar, aquele paciente com suspeita de tuberculose, derrame pleural, falamos aqui do diagnóstico, da pesquisa no líquido pleural, critérios de Light, exudato, linfócito. Falamos aqui dos biomarcadores diferentes, o ADA, interferon gama, e agora a gente vai falar do esquema de tratamento. Muda alguma coisa, tempo de tratamento e esquema, ou é igual? Igual, receita de bolo para tuberculose, esquema RHZ para todo mundo, né? Rifampicina. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e ethambutol. A fase de ataque, os 2 primeiros meses, a gente usa essas 4 drogas. O número de comprimido acaba sendo estabelecido pelo peso do seu paciente. E aí, os 4 meses seguintes, a fase de manutenção, a gente tem a utilização de 2 drogas, né? A rifampicina e a isoniazida. O tratamento é 6 meses, como todas as outras tuberculoses. Lembrando que de extrapulmonar, a gente só vai ter a diferenciação de tempo de tratamento para 2 sítios, né? Quando acomete o sistema nervoso central e quando tem osteoarticular. O resto acaba sendo 6 meses para tudo. Então, como eu disse lá no começo, o diagnóstico da TB pleural, ele acaba sendo um desafio. Mas o tratamento, quando estabelecido, a gente tem altas taxas de cura, a resposta ela é muito boa. Alguns pacientes acabam evoluindo com algumas sequelas, infelizmente acontece isso. A pleurite ali, ela pode ter sequelas futuras. O paciente que acaba indo para toracocentese. Eu já vi muito paciente que não consegue sair do dreno e acaba indo para pleurotomia. Então, isso acaba acontecendo, apesar do tratamento ser estabelecido, né? Perfeito. E, como você comentou, a grande maioria dos tratamentos dá certo, porque geralmente a gente acaba não tendo tuberculose pleural resistente. Exatamente. Então, o grande desafio acaba sendo o diagnóstico. Acaba sendo o diagnóstico, porque o tratamento, ele funciona. Aí a gente não precisa fazer, como é pauso bacilífero também, o acompanhamento, a gente não precisa de fazer. A gente acaba mais seguindo radiologicamente, né? Ver se o derrame vai recoletar, se não recoletou, se ele tá conseguindo absorver o que ficou. Então, acaba sendo mais pelo raio-x ali do que pelos Sim, exames. e nada de BAR, igual a gente faz de controle na TB. tuberculose pulmonar. Perfeito. Agora, um pouquinho de polêmica quando a gente fala de tuberculose pleural. Corticoide. Existe indicação, Vitória, de a gente usar como uma terapia adjuvante? Eu acho que o uso de corticoide em todas as TB sempre é um assunto polêmico, né? A gente nunca sabe. A gente sabe que corticoide na TB pleural
ela pode ajudar sim, porque a gente tem toda uma inflamação acontecendo ali no espaço pleural, então ela ajuda a reduzir o espessamento pleural, mas não vai interferir nem um pouco na mortalidade, né? Não reduz mortalidade, mas reduz sequelas. Então a gente está falando ali reduzir principalmente a questão da PAC pleurite, que é a principal complicação aí que acaba afetando os pacientes, né? Ou seja, paciente com muito derrame, muito inflamado. Quando que a gente vai indicar? Derrame volumoso e quando a gente tem inflamação intensa. Lembrando que é uma decisão individualizada. A gente não vai recomendar usar corticosteroide para paciente que tem co-infecção com HIV, se essa TB está disseminada, se esse paciente tem alguma comorbidade como diabetes. Então, assim, se meu paciente ele não tem nenhuma comorbidade que restringe o uso de corticosteroide, ele está evoluindo com derrame volumoso, tem uma inflamação intensa, eu posso acabar utilizando sim do corticoide. Dose e tempo de tratamento, geralmente a gente faz o quê? Prednisona, 1 miligrama? 1 miligrama quilo. Gente, prednisona, 40 miligramas dia, não Zero- mata ninguém não, até eu já... Tem dia que eu acordo e tomo, tô brincando. 1 miligrama quilo ali, a gente pode usar de 2 a 4 semanas, fazendo desmame gradual aí dessa dosagem. Perfeito. E se a gente fosse falar um pouquinho aí de co-infecção com HIV, a gente nem comentou lá que na época quando a gente tava falando do ADA ali, né, dos biomarcadores, lembrar que co-infecção com HIV e tuberculose são coisas que andam muito juntas, né? Sim. Lembrar que CD4 baixo, principalmente CD4 muito baixos, abaixo de 50, às vezes o ADA não vai vir positivo, né? Eu acho que qualquer imunossupressão aqui que a gente estiver falando, a resposta inflamatória ela vai ficar deficiente, né? Então, os biomarcadores, eles podem estar falsamente negativos, né? E aí, principalmente na co-infecção HIV-TB, CD4 muito baixos, então abaixo de 50, a gente acaba nem lançando mão do ADA, porque justamente ele não vai ajudar tanto, né? Ele acaba talvez fazendo uma confusão, né? E aí, falando no risco de desenvolver TB pleural, a gente sabe que CD4 abaixo de 200 CD4 abaixo de 200 numa pessoa vivendo com HIV deixa o paciente com maior risco de desenvolver TB, né? E aí a gente tá falando de TB pleural, de TB pulmonar, entre outras, né? Perfeito. Acho que falamos tudo de tuberculose pleural. Acho que é isso. A gente Acho queria que é agradecer a presença da nossa ilustre amiga Vitória. A nossa especialista em tuberculose. E agradecer a você que nos ouviu. Siga a gente nas redes sociais. E a gente queria te convidar também. Nós estamos aí na temporada 2026 com as nossas pós-graduações abertas de imunodeprimidos, de infecções ortopédicas de pele e partes moles, de controle de infecção hospitalar e a nossa nova de infectopediatria. Então, nós vamos deixar os links aqui na descrição do vídeo. Venha estudar com a gente, aprender sobre essas grandes áreas aí dentro da infectologia. Lembrando que, se você não está com as notificações ligadas no seu agregador de podcast, passe a nos seguir no seu agregador e ligue as notificações. Toda sexta-feira a gente tem episódio novo do nosso InfectoCast. A gente também está no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal. A gente posta conteúdo com frequência lá, sempre novidades. E você também pode se inscrever nas nossas newsletters para receber doses de ataque com informações sobre artigos, novas evidências, tudo aquilo que tem de mais novo. E lembrando que a gente é o InfectoCast, a gente te conta o que ninguém te conta. Falou!